Cristo temos, mais chegado que o irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de coração, só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo tão grandioso em compaixão aos humildes e contritos. Cristo atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. E se aqui nos menospreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Como não querer estar mais perto de um amigo tão grandioso como esse, não é verdade? Por isso nós vamos cantar que mais perto nós queremos estar. Hino de número 427. Nós sabemos que muitas dores ainda iremos passar neste mundo, mas nós temos um Deus em quem podemos confiar. Vamos nos achegar a este Deus, vamos cantar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja amor que me una a ti. Eis meu constante orar na espera
Com certeza estar muito perto de Deus é muito bom. Mas até nós estarmos realmente muito perto de Deus, pessoalmente com Deus, nós estaremos aqui, estaremos juntos uns dos outros. E eu queria convidar que vocês se colocassem de pé e cantassem e aprendessem conosco uma música nova do CD Jovem deste ano. Estamos juntos, uma caminhada longa que ainda vamos fazer aqui. Nós estaremos juntos nessa caminhada, estaremos juntos na Canaã Celeste por toda a eternidade. Vamos aprender. O desafio é nosso e de vocês também. Temos que aprender a ser humildes, tolerar, baixar a guarda em nome do amor. Oh, tanto a perder quando esquecemos de amar. Afinal, todos somos filhos de Deus. Se um de nós está ferido, todos vão sentir. Somos parte de um corpo, devemos nos unir. Nós vamos dar as mãos, unidos como irmãos. Nós precisamos uns dos outros pra ter forças. Eu conto com você, você confia em mim. E assim ninguém está sozinho no mundo. Estamos juntos. Cristo nos pediu para vivermos em amor. Por que então fazer separação?
Boa noite aos irmãos. Boa noite. A palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 145, versículos 17 e 18, nos diz assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Nesse momento nós invocamos a presença de Deus através do seu Santo Espírito, através dos louvores que aqui tivemos, e vamos também invocá-lo nesse momento através da oração. Todos são bem-vindos à casa de Deus, que as bênçãos de Deus possam recair sobre cada um de vocês, sobre cada uma de vossas famílias. Nesse momento vamos orar ao Senhor. Eu convido a todos aqueles que queiram depositar no altar do Senhor a sua petição e o seu clamor, que se aproximem. Se você deseja que Deus lhe dê uma bênção nessa noite especial ou durante essa semana, que você venha até aqui à frente, para que Deus possa agir na sua vida. Saiba que Deus está ansioso para que os seus filhos se aproximem dele. Porque não existe no céu sumo sacerdote como esse. Que nós possamos nos aproximar de corpo e de alma desse Deus. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Ajoelhe-se junto comigo. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, soberano seja o Teu nome, Senhor, sobre a vida dos Seus filhos que aqui estão. Aqui veio alguns dos Seus filhos com clamores e súplicas diante do Teu altar, ó Pai. Sabendo que somente a graça que provém do Teu trono pode solucionar as situações adversas de nossas vidas. Ó Deus, são inúmeros, são diversas situações, diversas petições e clamores. Por isso, Senhor, nós entregamos todas elas no Teu altar nesse momento. Ó Pai, nós sabemos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda a nossa adoração. Senhor, nós hoje viemos aqui não somente clamar pelos nossos clamores e petições, mas também, ó Pai, nós viemos enaltecer e engrandecer o Teu santo nome. Ó Deus, fale conosco. Abençoe a cada filho Teu que aqui está de forma diferente. E que o Senhor, ó Deus, não nos deixe, não nos permita sair por aquelas portas da mesma maneira como nós entramos. Que o Senhor possa preencher a lacuna que possa existir ainda em nossos corações, porque nós sabemos que só o Senhor é capaz disso. Venha abençoar o Teu ungido dessa noite, e que Ele venha falar palavras dos altos céus. Nós Te pedimos isso e Te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém, ó Deus. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu
seguir-te por onde for. Louvai ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e toda a nossa adoração. Convidamos nesse momento a Raíssa, da Igreja de Núcleo Bandeirante, para entoar um louvor ao nome do nosso Deus. Boa noite, povo de Deus. Essa música, ela é muito especial para mim porque eu conheci ela num momento especial, que foi o batismo dos meus pais. Meus pais não eram batizados. E essa música diz que a gente sabe que Deus ele é capaz de abrir o mar vermelho. Deus ele foi capaz de parar o sol. Mas quando é com a gente, a coisa fica diferente. A gente não acredita muito. E eu já tinha perdido as esperanças dos meus pais se batizarem. Mas eu ainda senti o desejo, sabe? Eu queria saber como era ir para a igreja aos sábados e guardar os sábados com a minha família. E aí, Deus ele não vem da forma que a gente espera. Ele veio diferente. Nenhum dos meus pais eram batizados. E eles se batizaram no mesmo dia. E eu nem sabia do batismo. Eles decidiram do nada. E Deus, Ele me ama. Deus, Ele te ama. Nunca esquece disso. Enquanto espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Enquanto espero tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. La
Enquanto espero o mar se abrir, vejo meus pés sobre as águas. Enquanto espero teu fogo arder, vens como brisa suave. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei, mesmo sem saber como tu dirás. Dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber esperar em ti, é sempre caminhar, é sempre caminhar contigo, é sempre caminhar. Eu quero caminhar contigo, meu Senhor, meu bom pastor. Eu quero caminhar contigo. Amém. Boa noite, igreja. Louvado seja Deus por este domingo, quando nós vemos a nossa igreja repleta de pessoas interessadas em ouvir mais sobre a mensagem de saúde, em aprender mais sobre a obra médico-missionária. O irmão Tapia, doutor Tapia, ele pediu para a gente divulgar uma apostila sobre o seminário da obra médico-missionária. O que é a obra médico-missionária? Alguém já leu alguma coisa a respeito? Se você ainda não começou a ler, comece. Se você nunca pesquisou nada sobre o trabalho que é realizado pelos adventistas do sétimo dia em Loma Linda, comece a se interessar pelo assunto. Basta você colocar lá na internet e Loma Linda, e você vai ver que coisa maravilhosa que é o nosso testemunho lá nos Estados Unidos. E nós podemos, hoje, ter uma qualidade de vida bem melhor. Por quê? Porque hoje nós estamos nos conscientizando de que nós somos povo escolhido de Deus. E nós temos a mensagem de saúde. Amém? Bem, nesta apostila, temos a cunha de entrada, o braço direito do Evangelho de Jesus, porque isto aqui explica para nós o que é a obra médico-missionária. Esse é o cerne da obra médico-missionária.
40 temas, citações de mais de 30 livros do Espírito de Profecia. Tem aqui também 8 temas sobre os 8 remédios naturais que nós conhecemos. 5 temas sobre doenças e suas causas. Tem também 12 temas relacionados com esta semana de oração. E mais 15 temas variados. Bem, Dr. Tapia não tem interesse financeiro e lucro nenhum com a reprodução dessa apostila. Amanhã à tarde, eu irei numa gráfica e vou ver quanto ficará o custo. E, à noite, eu vou passar para vocês. Quem tiver interesse em adquirir esse material maravilhoso, um preço aí quase que irrisório, pode me procurar no final deste culto, ok? Eu estarei lá à porta, ao lado do Dr. Tapia. Que Deus nos abençoe nessa noite. Uma boa noite, uma feliz semana, que as bênçãos do Senhor sejam sobre todos. Irmãos, eu lhes aconselharia essa apostila, porque é um material riquíssimo que nos vai ajudar na preparação para a vinda do Senhor Jesus. Lembrando-nos que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tem muitas informações importantes. E eu sempre digo, se você não tiver dinheiro para comprar essa apostila, que é a preço de custo, deixe de comer uma semana e compre. Vai ajudá-lo na preparação. Podem ter certeza. Bem, ontem nós estudamos de manhã que um homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Se lembram? Foi feito do pó da terra, quer dizer, de matéria, e esse homem feito de matéria não tinha vida. Para lhe dar a vida, o Senhor soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ter vida. E demonstramos pela palavra de Deus, e finalmente foi lido um texto de Ciência de Bom Viver, página 77, que esse fôlego da vida é o que é o fôlego da vida? A palavra de Deus. A palavra de Deus, diz o Senhor Jesus, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus. E por isso que o homem foi feito à imagem e semelhança. A palavra de Deus é amorosa, o homem saiu amoroso. A palavra de Deus é santa, o homem passou a ser santo. A palavra de Deus é justa, a palavra de Deus é misericordiosa, compassiva. E assim foi feito o homem, porque recebeu a mente de Cristo. Infelizmente, algum tempo depois, entrou o pecado. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, ele fala algo que é realmente trágico. Mas precisamos tomar consciência dessa realidade. Romanos capítulo 3, no versículo 10 em diante, o apóstolo diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por que o apóstolo é tão enfático em afirmar que não há um justo nenhum sequer? No verso 23, ele explica: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ontem nós demonstramos que a glória de Deus é o caráter de Deus. Um Deus fiel, misericordioso, compassivo, longânimo, espiritual, perdoador e assim por diante. E todos os escritores bíblicos concordam nesses atributos de Deus. Deus é bom. Como o ser humano, por causa da entrada do pecado, se perdeu esse caráter, então se perdeu a palavra de Deus de sua mente. E agora vem o plano da redenção. Com que propósito? Restaurar a imagem de Deus na alma humana. Mas antes de entrarmos nesse tema, que é o mais importante de toda a semana, que vai ser estudado amanhã à noite, e um lembrete: todas as noites, de segunda a sexta, vamos começar às 19h30. 30 minutos de saúde,
20 horas começamos com a parte espiritual. E essa parte espiritual de amanhã nos explica sobre a recriação do ser humano. Como ele é restaurado. Porque não adianta saber que o café faz mal, se eu sou dependente da cafeína. Não adianta saber que o açúcar compromete o sistema imunológico e tem uma série de outros problemas, inclusive a fermentação estomacal, mas se sou viciado no açúcar. Precisa primeiro haver uma mudança aqui na minha mente. Se lembram o exemplo dos canibais? Os canibais tinham um hábito alimentar que deve ter sido bastante difícil de mudar. Mas por que eles mudaram esse hábito alimentar? Porque veio a palavra de Deus e mudou a sua mente. Da mesma maneira, para nós mudarmos maus hábitos, nós precisamos que esse poder regenerador, transformador, vivificador da palavra seja incorporado à nossa mente. E esse é o plano da redenção. Como o ser humano, por causa do pecado, perdeu a glória de Deus, isto é, perdeu a palavra de Deus, agora precisa ser reenxertada. E este trágico acidente comprometeu todas as gerações até o dia de hoje. Veja o que diz o profeta Isaías, no capítulo 48. Capítulo 48, no versículo 8. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e observem, e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Desde quando o ser humano é um desobediente? Desde o ventre materno, desde antes de nascer, o ser humano é um desobediente, um transgressor. Irmãos, isso é tão sério. Eu me lembro, eu tenho 3 filhos. Nasceu o primeiro, homem, e ficou aos cuidados exclusivamente de minha esposa, porque morávamos muito longe da família. Então, meus sogros não tiveram nenhuma participação na criação desse menino, pelo menos nos 2, 3 primeiros anos. Ficava só com minha esposa. 1 ano e meio depois, nasce uma filha. Primeira manifestação do meu filho: egoísmo, ciúmes e inveja. E eu fiquei me perguntando, de onde que ele aprendeu tudo isso? Minha esposa não é assim, sabe? Como é possível que ele agora tenha essa manifestação de inveja, ciúme e cobiça com 1 ano e meio? Bom, passou 1 ano, primeiro aniversário de minha filha, uma festinha para celebrar, recebemos presentes, e ele foi tirar um presente das mãos dela. Ela tinha, não me lembro, se eram 4 ou 6 dentinhos, e mordeu meu filho. Bom, aí quando eu fiquei observando, eu falei, não é possível. O que vai acontecer com essas crianças quando cheguem aos 15 anos? Essa é a realidade do pecado. Pecadores desde o ventre materno. Isso é tão sério, irmãos, porque minha filha, minha nora, conhecem tudo isso. Tem me ouvido muito a respeito desse assunto. Quando minha nora ficou grávida, se aproxima e me diz, estou grávida. Como dizendo, estou grávida. Eu já olhei e entendi. Eu falei, bom, temos mais um pecador para evangelizar. Essa é a realidade. Nasce-se transgressor, nasce-se desobediente. E esse problema nós podemos ver na origem, na criação do ser humano, quando o Senhor os colocou no jardim do Éden. E observem o diálogo agora entre o Senhor Jesus Cristo, Adão e Eva. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 15 e 16 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. O Senhor foi claro ou não foi claro? Muitíssimo claro. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Qual era o assunto central das instruções do Senhor dadas a Adão e Eva? Qual foi o assunto central nessas instruções? Não era a questão da obediência. O verbo utilizado é comer, e se utiliza 3 vezes em 2 versículos. Verso 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Uma vez. Verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. 2 vezes. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual era o tema central? Comer. Regime alimentar. Irmãos, isso é muito importante de entender, porque Satanás, ouvindo as instruções do Senhor, ele conversa com Eva na forma de uma serpente e lhe diz o seguinte, capítulo 3, verso 1. Vejam de onde retoma o diálogo Lúcifer. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Entra na questão do regime alimentar. Verso 2: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. 2 vezes o verbo comer. Verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. 3 vezes, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Qual era o problema que se estava discutindo? Regime alimentar. É claro que está a questão da obediência, o ponto que o autor da lição mencionou, de que Eva falou além do que o Senhor lhe tinha dito. O Senhor lhe falou apenas não comer, ela falou não tocareis nele. Mas o que estão falando é sobre o regime alimentar. E a serpente lhe diz assim no verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Desde que entrou o pecado, Lúcifer queria ser como Deus. E passou justamente esse desejo pessoal para Eva. Agora, aqui é uma lição muito importante para nós. No versículo 6, nos mostra qual foi a motivação principal da mulher. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. O que motivou a Eva? Qual foi a força motivadora para aceitar o fruto? Foi a palavra de Deus ou foram os sentidos? Irmãos, se esqueceu da palavra de Deus e ela agiu em função do que ela estava vendo, em função da avaliação que ela fez, porque na lição explica claramente todos os detalhes. Foi seduzida, mas principalmente por quê? Porque se esqueceu da palavra de Deus. E nossa segurança está em nos firmar no que assim diz o Senhor. Independentemente do que fechamos, independentemente de qualquer coisa, a palavra de Deus assim diz. Sabem por quê, irmãos? Tem um livrinho que saiu faz pouco tempo, que se chama Reavivamento Verdadeiro. Essa semana é uma semana de reforma e reavivamento. Há um propósito, há uma missão. Para o cumprimento dessa missão tem que haver um reavivamento e reforma. Naquele livro, Reavivamento e Reforma, diz que os adventistas do 7º dia serão provados. De que maneira? Acontecerão curas miraculosas dentro da própria igreja. Amém?
Nada. Quem vai operar as curas miraculosas será o diabo. É isso que está escrito. Por isso que diz que seremos provados. Porque o Senhor está dando toda uma orientação da reforma de saúde para o Senhor nos abençoar com saúde. Mas, geralmente, as pessoas procuram a solução em chás, procuram a solução em qualquer coisa. Mas a palavra de Deus nos mostra um caminho para ser seguido. Se seguirmos esse caminho, o Senhor nos vai abençoar com saúde. Mas onde estará a grande prova? E aí que nós temos que nos lembrar da palavra, do que está escrito. Porque, irmãos, eu não consigo imaginar como vai acontecer. Mas diz que o diabo vai colocar a doença e depois vai retirar a doença. E as pessoas vão se voltar para onde? Para agradecer. Para Deus. Entendendo que foi Deus que curou. Essa será a grande prova que nos espera no futuro próximo. E esta lição deve ficar muito bem gravada em nossa mente, porque Eva cometeu esse erro. Ela não se firmou na palavra. Agora, no verso 7 em diante, nos mostra as consequências de ter desobedecido a Deus quanto às orientações do regime alimentar. Verso 7, primeira consequência. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram aventais para si. O que eles tentaram fazer? Se cobrir. Quando uma pessoa procura se cobrir? Quando sente pudor, não é isso? E quando se sente pudor? Quando os olhos de cobiça de alguém invadem a privacidade da pessoa. Imediatamente a pessoa tenta se cobrir. Ou não é assim? Eu era professor na faculdade e me lembro, na hora de chegar aos alunos, às vezes eu pegava o elevador. E eu tinha uma aluna, que era do 4º ano, e era mais ou menos desta estatura. E ela utilizava um vestuário que era para chamar a atenção de todo mundo. E vocês sabem como é a universidade, como são os alunos, são terríveis. Essa menina, um dia eu chamei a atenção a todos juntos ali no elevador diante dela. Eles, vários, uma estatura assim, 1,70 m, 1,75 m, e ela 1,50 m. E eles ficavam assim, propositalmente, olhando para ela. Mas ela puxava aquela blusinha que usava para cima, aí descobria a parte de baixo, puxava para cima, um desespero, porque estavam todos os outros 5, 6, 7 em cima dela para incomodá-la. Irmãos, por que ela procurava se cobrir? Porque os olhos de cobiça estavam invadindo a privacidade dela. Qual foi a primeira manifestação no cérebro de Adão e Eva quando eles desobedeceram a instrução do Senhor? Eles procuraram se cobrir. Por quê? Porque surge um componente estranho no cérebro chamado cobiça. Segunda consequência, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Veja a resposta de Adão. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Nunca antes tinham tido medo do Senhor, nunca antes tinham sentido a necessidade de se esconder. O fato de ter desobedecido às orientações de Deus, a mente foi modificada e eles passaram a sentir cobiça, medo e necessidade de se esconder do Criador. Agora, a coisa complica mais. No verso 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Veja a resposta de Adão. Verso 12, então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O que fez Adão? Assumiu a responsabilidade ou acusou a Eva?
¿Y de quién o espíritu acusador? Irmãos, isto é seríssimo demais. O espírito acusador é Satanás. O fato de ter desobedecido às orientações claras e explícitas de Deus, Adão assimila o espírito de Satanás, o espírito acusador. Surge na mente dele cobiça, medo, necessidade de se esconder e assimila o espírito acusador de Satanás. O que acontece conosco? Se o Senhor nos diz, toda a gordura é minha, está escrito ou não está escrito? Eu ouço a palavra do Senhor e chego em casa e como gordura. Estou obedecendo ou desobedecendo ao Senhor? Estou obedecendo ou desobedecendo? E o que acontece com o meu cérebro? O que acontece no meu cérebro quando eu desobedeço? É modificado. E ao ser modificado, estou assimilando o espírito de quem? Do inimigo. Veja o que aconteceu com Eva. Verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? A resposta da mulher. Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Assume a responsabilidade ou acusa a serpente? Indiretamente está acusando a Deus que fez a serpente. Eva também assimila o espírito de Satanás. Irmãos, Deus sempre se comunicou por meio de profetas. E nestes últimos dias, Ele se comunica com seu povo por meio de uma mensageira. É ou não é? Por meio dessa mensageira, o Espírito Santo dá orientações para seu povo se preparar para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. E entre muitas coisas que esta mensageira escreve, uma delas é: nenhuma grama de carne deveria entrar no estômago. Está escrito ou não está escrito? Eu mostrei ontem. Ela escreve: queijo nunca deveria entrar no estômago. Queijo é gordura ou não é gordura? Aí ele explica uma série de razões por quê. E assim com açúcar e assim tal. Se eu não levo em consideração, como Eva não levou em consideração a palavra do Senhor, o que vai acontecer com o meu cérebro? O que vai acontecer com o meu cérebro? Ele vai ser modificado. E nessa modificação nós estamos assimilando o espírito do inimigo. E vejam, as consequências vão além. Capítulo 5, versículo 3, está toda a descendência de Adão. Observem o versículo 3, que terrível. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho. Observem, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Como nasce o filho de Adão? A imagem e semelhança de quem? E como era Adão? Cobiçoso, com medo de Deus, escondendo-se de Deus, com o espírito acusador. Como nasce Sete? Cobiçoso, com medo de Deus, escondendo-se de Deus e com o espírito acusador. Agora não nasce mais a imagem e semelhança de Deus. Como nasce o filho de Sete? E como nasce o filho do filho do filho do filho do filho do filho do filho até nós de Sete? Como nascemos? Cobiçosos, invejosos, ciumentos, gananciosos, desobedientes, egoístas, mentirosos e etc, etc, etc. Irmãos, essa corrupção do cérebro é explicada pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11. Por isso que nós não podemos considerar de uma maneira assim, leviana, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser obedecida. Por quê? Porque o cérebro é modificado pela obediência para o bem e é modificado pela desobediência para o mal. Sempre vai ser modificado. Tem essa característica, a plasticidade do cérebro. Ele é moldado, é transformado. Se a pessoa obedece, está sendo transformado para ser semelhante a Cristo.
Quando desobedecemos a palavra de Deus, qualquer coisa, ele também é modificado, só que agora começa a refletir o caráter do diabo. Por isso que é séria a questão da obediência e da desobediência. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de quanto da palavra de Deus? De toda a palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos num processo de cura. Pecado é uma doença mental. Onde está a desobediência? No cotovelo ou no cérebro? Onde está o egoísmo? Onde está a inveja, ciúmes? Onde está a ira? Está no cérebro. Se está no cérebro tudo isso, pecado é uma doença mental. E aí precisa haver uma cura. E veja o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. No capítulo 11, no versículo 2 e 3. O que aconteceu com a mente de Eva? Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas observem, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também, do mesmo modo, seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. O que aconteceu com a mente de Adão e Eva? Na desobediência. O que aconteceu? Se corrompeu. Agora vem a questão. Como se comporta uma mente corrompida? O apóstolo Paulo explica em Gálatas, capítulo 5. Vejam o comportamento de uma mente corrompida. Versículo 19 e 21. Diz o Senhor: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já em outro tempo vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esse é o fruto de uma mente corrompida por causa da desobediência. Por isso que, às vezes, outro dia, liguei para uma irmã de Cuiabá. E ela, logo começou a conversar, começou a chorar. E ela me disse o seguinte: eu perguntei pelas filhas, como estão as filhinhas? Falei, as duas estão fora da igreja. Aí começou a chorar. Depois, me disse, a segunda decidiu ser homossexual, a caçula. Aí eu fiquei pensando comigo, essa é a segunda vez que me encontro com essa situação de um filho da igreja. Segunda vez. A outra experiência interessante, meu filho estudou no IAE, antigo IAE, não UNASP. O segundo grau fez ali, depois foi em outra universidade adventista a estudar. E ele tinha uma turminha, sabe aquela turminha de amiguinhos da igreja, tinha filhos de professores, etc. E sempre em casa se reuniam, lanchavam juntos, cresceram. Terminou o segundo grau, graças a Deus, meu filho foi estudar fora do país. Algum tempo depois, soube que um dos meninos desse grupo participou de um assalto a um banco. Ele se começou a juntar com uma turminha da rua e decidiram, sabe, para fazer algo emocionante, ir assaltar um banco num shopping center. Foi preso, 4 anos naquele tempo, Carandiru. Se meu filho tivesse estado no Brasil, com certeza teria estado no Carandiru. Porque ele sempre liderava todas essas coisas assim estranhas, estava ele no meio. Irmãos, quando aconteceu isso, eu fiquei pensando comigo, e os outros fatos que eu falei, a mente enferma
Sabe? Não importa, você deu a melhor educação, porque essa criança que fez isso, adventista de verso, participava dos cultos familiares, foi desbravador, sempre esteve na igreja e decidiu assaltar um banco. Acreditam? Pode ou não pode? Pode. Pode, por quê? Porque a mente está enferma, irmãos. Existe só um poder que nos pode libertar dessa corrupção da mente. Somente existe um poder que pode modificar a mente, agora no sentido positivo, e nos dar liberdade, e esse poder se chama o Evangelho. Não tem outra maneira de corrigir a mente. E essa mudança, essa correção tem que ser pela obediência à palavra de Deus. Da mesma maneira que a desobediência modificou o cérebro para se comportar dessa maneira, da mesma maneira a obediência modifica o cérebro agora para refletir o caráter de Cristo. Graças a Deus que existe solução. Porque é estranho pensar em feitiçarias, idolatria. Eu me lembro, tinha uma amiga da casa, uma mulher inteligente, fez faculdade, pós-graduação, etc, 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 profissional de destaque na sua área, e todo ano, não era todo ano, todo mês, tinha um dia do mês que se fazia uma fila em um santuário, e ela estava nessa fila para dar um beijo em uma estátua. Então você pergunta, como uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem uma educação, uma pessoa que você sabe que é uma pessoa normal, faz isso? Mas por quê? Porque existe uma corrupção na mente que não permite a pessoa discernir certas coisas e pode ir para a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Esse é o resultado da corrupção da mente. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, ele apresenta a sua realidade de maneira dramática. Vejam Romanos capítulo 7. Se esse problema da corrupção da mente é muito sério, vejam o que fala Paulo. Romanos capítulo 7, versículo 14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo era livre ou era escravo? Escravo. Essa era a sua realidade antes de conhecer o Evangelho. Por isso diz no verso 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. E ele exclama em desespero. Verso 24, desventurado, na outra Bíblia diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa era a situação do apóstolo Paulo. Se ele tivesse encerrado sua epístola nesse versículo, nós poderíamos sair daqui confortados. Por quê? Porque Paulo também escreveu, combati o bom combate, completei a carreira, e agora me está reservada a coroa, e etc, etc. Não é assim? Então você poderia pensar da seguinte maneira, se esse homem fracassado, escravo do pecado, lhe está reservada a coroa da vida eterna, muito mais a mim, 2000 anos depois, mais degenerado, mais debilitado,
também me está reservada a coroa da vida. Mas Paulo não termina ali. No verso 25, ele mostra onde está a solução. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, não mais dominado por uma natureza carnal. Mas, segundo a carne, se separa de Cristo da lei do pecado. E o capítulo 8 é um Paulo vitorioso. Não é mais aquele homem chorando, que eu faço? Agora diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Por isso que escreveu em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Entenderam? A situação do ser humano é sem esperança. Não tem chance na vida, se ele se deixa dominar pela natureza carnal. Mas quando se entrega ao Senhor Jesus Cristo, é o poder para essa natureza carnal ser reprimida e poder ser sufocada e esmagada e não se manifestar enquanto estivermos ligados ao Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo. E aqui ele nos dá alguns conselhos, Pedro e João e Paulo também. Primeiro Pedro, veja os conselhos que nos dá o Senhor. Capítulo 5. Caso contrário, irmãos, não há como fazer reforma de saúde. Se não for o Senhor Jesus Cristo, nem porque a gordura faz mal, nem porque a cafeína faz mal, nem porque o açúcar faz mal, a pessoa pode estar morrendo e vai continuar comendo açúcar. Acredita ou não? Eu estive com uma senhora, mãe de uma irmã, com obesidade severa, hipertensa, diabetes, triglicerídeos altíssimos, colesterol altíssimo. Sabem o que ela comia de manhã na primeira refeição? Se eu não tivesse estado vendo, eu não acreditaria. Quando eu perguntei para ela, como está a sua saúde? Muito bem, graças a Deus. Eu falei, não pode estar bem, porque está com um sobrepeso desse, impossível que esteja bem. Aí eu falei, mas, tudo bem, mas me diga, quais são as doenças que tem? Mas um pouquinho de hipertensão, sabe? Tenho também diabetes, mas está tudo bem. Falei, se tem diabetes e hipertensão, não tem nada de bem. Como estão os triglicerídeos? Bom, o nível, falou, está acima de tanto, estava lá em cima. E o colesterol, também lá em cima. Como está a sua alimentação? Normal. Eu falei, não, isso não pode estar normal. O que a senhora come de manhã? Bom, um café com leite, um pãozinho, e eu tenho costumes, eu coloco o que no pão? Margarina, manteiga, o que eu coloco no pão? Não, eu tenho costume, sabe aquele pacotinho pacotinho de manteiga, acho que são 250 gramas. Ela esmagava com uma faca, com um garfo, colocava 3 colheres de açúcar de sopa, misturava bem e comia isso com pãozinho e o café com leite. Todo dia, 250 gramas de gordura. Essa senhora era livre ou escrava? Escrava. Tinha condição de se libertar. Porque a filha que me levou para conversar com essa senhora é para orientá-la em saúde. Falei para a filha, essa senhora não precisa de orientação de saúde. O que precisa fazer um estudo bíblico e se entregar ao Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor a liberte. Porque somente o Senhor Jesus pode libertar. É a mesma coisa quem toma café, sabe, está viciado no café, para deixar o café, refrigerante, o que for. Coca-Cola, irmãos, Coca-Cola tem cafeína, como o café tem cafeína, sabe? Para a pessoa se libertar de chocolate, todos esses vícios, precisa de quê? De força de vontade ou do poder de Deus? Poder de Deus, meus irmãos. Isso não se consegue assim, não, eu vou mudar, sabe?
não consegue mudar. Precisa de um poder superior. E essa foi a experiência de Paulo. Veja o que diz Pedro em capítulo 5, 1 Pedro. Versículo 6. Esse conselho vale ouro. Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que significa humilhar-se diante de Deus? Obedecer a Deus. Se o Senhor diz, à esquerda tem que ir para onde? Para a esquerda. Se Ele fala à direita, para a direita. O que fazia a nuvem no deserto. Quando a nuvem se levantava, os israelitas tinham que levantar o acampamento. Quando a nuvem avançava, os israelitas avançavam. Quando a nuvem descia, eles novamente instalavam seu acampamento. Quantas vezes fizeram isso em 40 anos? Me parece que foram 40 ou 41 vezes. Sabe? O que o Senhor estava ensinando a Israel com isso de seguir a nuvem? Obediência, para modificar a mente e poder refletir o caráter do Senhor Jesus. Por isso Pedro diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. E o segundo conselho que está associado, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, nunca podemos esquecer, quando desobedecemos a Deus, perdemos, ficamos fora do território que está sob o amparo de Deus. E aí Satanás faz a festa. Qual o único caminho seguro para chegarmos ao encontro com o Senhor Jesus Cristo? Completa obediência à palavra de Deus. Por isso diz o Senhor, o justo viverá pela fé, e a fé tem que operar a obediência. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, que está no Antigo Testamento, Novo Testamento, e nos testemunhos do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito de profecia. Quando me afasto disso, então a minha mente é modificada e vou assimilando o espírito de Satanás. Segundo conselho, está em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Versículo 12. Por isso, festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, ai dos povos, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, Satanás vai procurar por todos os meios nos afastar do caminho do Senhor, conduzir-nos à desobediência, porque na desobediência ele pode agir. Gênesis, dois últimos textos que vamos considerar. Capítulo 4. Depois da desobediência de Adão e Eva, eles instruíram os filhos, Abel, Caim, o primeiro filho, Abel, de que somente poderiam se apresentar diante de Deus por meio de um sacrifício. E esse sacrifício tinha que ser de um cordeiro, sem mácula, sem mancha, nem ruga, porque esse cordeiro representava o Redentor. E somente pelo sangue derramado cruz, futuramente, o homem seria reconciliado com Deus e seria perdoado os seus pecados. Caim e Abel foram ensinados assim. Caim agiu por presunção e Abel por fé. Caim apresenta os melhores frutos da terra, não considera a palavra do Senhor. Não havia outra maneira do homem ser reintegrado à família celestial, a não ser por meio do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, quando Ele derrama seu sangue para salvar o ser humano do pecado
Isso tinha que ser uma lembrança constante para todos os descendentes de Adão, que somente por esse sacrifício seriam purificados dos seus pecados. Abel, pela fé, apresenta o sacrifício e Deus o aceita. Caim apresenta os frutos da terra e o Senhor diz: não, não pode ser pelas obras do ser humano, tem que ser pelo sacrifício de Cristo. Caim foi embora muito aborrecido e com maus pensamentos e sentimentos, matar o irmão. Antes de matar o irmão, o Senhor vai conversar com ele. E veja o diálogo. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? E observe o verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Sim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, e observem, mas a ti cumpre dominá-lo. Quem tem que dominar o pecado? Quem tem que dominar o pecado? O texto não diz que Deus tem que dominar o pecado. Você tem que dominar o pecado. A questão é, como dominar o pecado? Aí que o apóstolo Paulo faz sua grande contribuição em Efésios capítulo 6. E esse é o último texto dessa noite. Nós temos que dominar essa natureza pecaminosa. Como dominá-la? Aqui o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, nos diz o seguinte: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa luta é contra Satanás e todos os anjos caídos que agem nesse mundo através dos pecadores impenitentes. Portanto, já que temos essa luta, tomai toda a armadura de Deus. Com que propósito? Para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, e aqui começa a detalhar esse revestimento. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Irmãos, os homens acostumam utilizar um cinto. Com que propósito? Segurar calças. Para quê? Para que não caia, não é isso? Qual o conselho do apóstolo Paulo? Que devemos cingir-nos com a verdade. Cingir o quê? A mente. A mente indisciplinada, rebelde e desobediente. Quem pode segurar uma mente rebelde, desobediente e indisciplinada? A palavra de Deus. Primeiro conselho, devemos cingir-nos com a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Vestindo-vos da couraça da justiça. Assimilar o caráter de Cristo. Verso 15. Faz parte dessa cobertura, essa proteção. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Irmãos, por causa do pecado, nós somos naturalmente egoístas e condescendentes conosco mesmo. Isso faz parte da natureza do pecado. Como corrigir essa deformação do caráter? Precisamos entrar no serviço de Deus. Precisamos estar unidos para a missão. Precisamos assimilar o amor de Cristo, ter o entusiasmo de Cristo para sermos relevantes junto à comunidade. Porque assim o Senhor nos vai curar do egoísmo e da condescendência. Quer dizer, muitas pessoas vão ser abençoadas porque vão receber a verdade. Mas o Senhor quer nos curar a nós. E veja que mais, verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. E como podemos crescer em fé? O crescimento da fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. Então tenho que estudar muito a palavra de Deus. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação, aqui na cabeça, eu preciso compreender muito bem a salvação. Salvação do quê? Salvação do quê? Do quê? Do pecado. Não é salvação do desemprego. Não é salvação dos problemas. O que Cristo nos trouxe a esse mundo é salvação do pecado. E o que é pecado? E aqui está o ponto mais importante. Não é transgressão da lei. Pecado é transgressão das leis de Deus. Está escrito. Lei física e lei moral. Quando eu transgrido a lei moral, estou em pecado. Quando eu transgrido a lei física, que são leis colocadas pelo nosso Criador, estou em pecado. Porque nós somos um ser, teologicamente se diz holístico. Temos dimensão física, mental, psicossocial e espiritual. Somos um todo que se afeta a natureza física, estou afetando a natureza espiritual. Se afeta a natureza espiritual, afeta a natureza física. Se transgrido as leis físicas, estou dando as condições para a transgressão da lei espiritual. Por isso que pecado é transgressão das leis de Deus. E que mais diz? E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Preciso saber manejar a palavra de Deus. E por último, verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, por causa do pecado, nós temos inclinações para o mal. Todos nós. Tem irmãos que naturalmente são invejosos, naturalmente são críticos, gostam de censurar. Tem irmãos que naturalmente são egoístas, naturalmente têm mau caráter. Quer dizer, o que eu preciso fazer para, como diz o Senhor, suportai-vos com entranhas de misericórdias? Eu preciso orar. Senhor, eu sou invejoso. Como sou invejoso, o Senhor precisa fazer um milagre na minha vida. Essa inveja tem que estar sob o domínio do Espírito Santo. E aí eu tenho que orar sem cessar para que essa natureza carnal não se manifeste. Se eu sou uma pessoa que explodo com facilidade, a ira toma lugar. Então eu tenho que orar, Senhor, se alguém me provoca, se alguém me ofende, se alguém fala uma palavra que para mim me agride, eu preciso ficar quieto. Eu vou lhe contar o que aconteceu essa semana para que vocês vejam como temos que orar. Eu moro num sítio e tem vários irmãos adventistas que moram ali por perto. Somos 12 famílias mais ou menos. Todos éramos amigos e acabamos todos indo morar no mesmo lugar. Um dos nossos irmãos mora do lado de um senhor que ele diz que é pastor de uma igreja. E ele está muito incomodado porque nós chegamos ali e começamos a pregar a verdade e já todo mundo sabe, receberam todos os livros da série Viva com Esperança, Tempo de Esperança, A Maior Esperança, receberam literatura, já sabem que o sábado do Senhor, enfim. E este homem está tão aborrecido que pegou uma foice e este irmão fez um jardim muito bonito que acompanha a cerca do sítio dele. Do lado de fora está o caminho, está essa faixa ali do jardim que ele fez, a cerca e aí está o sítio dele. Nessa faixa ali fez um jardim bonito, algumas plantas ornamentais, está muito lindo. Este homem foi com a foice e aí ele destruiu uma parte do jardim, num sábado de manhã. Quando o outro voltou da igreja, viu o que tinha acontecido, levou um choque. Aí na semana ele ficou orando, o que tinha acontecido, como ele ia reagir. Na quarta-feira, no pedido de oração, mas ele estava fora de si, sabe, a ira querendo tomá-lo. E pedindo para orar por aquele homem que se diz pastor. E justamente foi o dia que eu preguei nessa quarta-feira naquela igreja.
Eu falei, irmão, nós vamos orar por você, não por ele. Para você poder se dominar e dar testemunho que o Espírito Santo está em você, mesmo que acabe com o teu jardim. No dia seguinte, ou dois dias depois, ele está na casa que fica na parte de cima, e de repente houve um ruído assim de machado, de foice. Ele sai para olhar e vê lá embaixo aquele homem destruindo outra parte do jardim. Como você reagiria? Como eu reagiria? E ele orando, disse, Senhor, eu não vou entrar na obra do diabo. Teu Santo Espírito tem que dominar. E voltou para casa e disse, eu vou continuar com meus afazeres. Quando saiu, tinha estragado outra parte. E o homem caminhou, ficou de pé diante do portão, com a foice em pé, desafiadoramente, provocando. Irmãos, se isso está acontecendo hoje, que ainda estão vivendo em tempo de paz, imagina o que vai acontecer quando comece a perseguição. Imagina o que vai acontecer quando sair o decreto dominical daí para frente. Eu preciso ou não preciso refletir o caráter de Cristo? Preciso ou não preciso ser dominado pelo Espírito Santo? E se o Espírito Santo me domina, eu não vou tomar café. Nem vou comer chocolate, nem Coca-Cola, porque eu sei que isso vai interferir na minha mente, na minha comunhão com Deus. Então, eu preciso do Espírito Santo, não por causa disso, preciso pelo que vem. Mas ao o Espírito Santo tomar domínio em minha vida, eu vou mudar meu regime alimentar. Então, irmãos, nós temos que olhar mais um pouquinho para frente, porque a vinda do Senhor Jesus está às portas. Os sinais estão claros demais. Desde esse tsunami lá na Indonésia, destruição de Nova Orleans, furacão Katrina, destruição de Porto Príncipe no Haiti, o terremoto. Depois no Chile, esse tremendo terremoto. Japão, aquele tsunami. O furacão Sandy, lá em Nova York, prejuízos enormes. São ou não são sinais que estão chamando a atenção do mundo para o fim de todas as coisas? Então eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E para isso, eu preciso ser obediente a toda a palavra de Deus, porque está escrito, Atos capítulo 5, o Espírito Santo é concedido àqueles que lhe obedecem. Se eu não obedeço à palavra de Deus, pode ficar a noite inteira orando, pedindo o derramamento do Espírito Santo. Vai ser derramado, mas sobre aqueles que obedecem à palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, amanhã às 7h30, o tema mais importante da semana. Vamos ficar em pé e cantar o hino número 13 para nos despedir. Nos coloquemos de pé. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Pecadores, foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim.
imploramos, amém. Oh, vem nos encher de celeste fervor, de esperança e bondade, de fé, zelo e amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Uma boa noite a todos os irmãos. Você, antes de sair, pode se sentar, pode fazer a sua oração, se despedindo da presença de Deus aqui no templo e pedindo que esta mesma presença o acompanhe até o seu lar. Amanhã nós teremos, a partir das 7h30, confirmando aqui com os irmãos, mais uma palestra de saúde, falando sobre o estilo de vida e doenças crônicas e degenerativas. Traga os seus amigos, convidados, para poderem também compartilhar desses momentos especiais. Uma boa noite a todos e que Deus os acompanhe. Obrigado. Obrigado por sua presença. Estaremos ao vivo amanhã às 19h30, conforme a palestra já anunciada. Os downloads já estarão disponíveis em nosso blog, tanto do vídeo quanto do áudio, e também dos arquivos da apresentação do palestrante. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Os contatos estão disponíveis no blog. Também os vídeos, desde ontem, já estão disponíveis no YouTube. Amanhã cedo já estará disponível os vídeos de hoje à noite. Obrigado pela sua presença, uma boa noite de descanso e estaremos amanhã reunidos juntos novamente. Feliz semana. Encerrando a transmissão.